Se você é um fotógrafo ou aspirante que deseja faturar de 1 a 3 mil reais por dia, fotografando apenas 10 produtos, você está no lugar certo e na hora certa. E nesse material eu vou te mostrar onde deve estar a tua atenção. Porque quando você coloca foco naquilo que você tem controle, os resultados vêm invariavelmente. Existem 3 alicerces que sustentam todos os nossos resultados: fotografia, prospecção e venda. Antes de eu começar a falar sobre full styling e composição de cena em si, eu preciso começar do começo. E o que seria começar do começo? Bom, o meu objetivo com essa live e com todos os materiais que eu tenho produzido é ajudar vocês a pensar na situação, a desenvolver a situação, porque eu acredito que não existe fórmula mágica. O que existe é o raciocínio do que a gente quer construir, de qual ideia a gente tem na cabeça, e aí sim a gente começa a desenvolver isso e particionar para a gente entender como de fato a gente vai fazer o trabalho, a foto, enfim. Então, falando de food styling e produção de cena, composição de cena, a gente tem que falar antes de pré-produção, certo? E o que é uma pré-produção? A pré-produção é quando você já fechou o trabalho com o cliente, quando está tudo acertado, o cliente já te pagou, enfim, já deu o sinal, o que seja, e vocês agora estão na fase de construir o projeto, né? Então, essa construção é a parte da pré-produção. E aí, é muito comum você pedir para o cliente, é muito comum eu pedir para o cliente para que ele me mande algumas referências do que ele ache interessante dentro do mercado, dentro das referências visuais que ele tem. Por exemplo, uma pizzaria aqui, por exemplo, ele tem como referência, sei lá, pizza do Brás, por exemplo. Então a gente vai pegar, ele vai me mandar algumas referências da pizza do Brás, e eu vou dentro daquilo ali, dentro das referências que ele vai me mandar, eu vou digerir aquelas referências e eu também vou sugerir referências para ele. E aí eu vou procurar, os meios que eu procuro isso, cara, geralmente é onde? Eu venho aqui, ó, www.behance.com. E aí entro aqui no Behance, deixa só a internet entrar porque está meio lenta, e eu venho aqui na minha perfil do Behance. Eu já tenho algumas coisas aqui salvas dos meus painéis semânticos. Quem não sabe o que é o Behance, é uma plataforma da Adobe que você pode compartilhar seus trabalhos, enfim. E aí eu venho aqui e faço algumas buscas de referência. Então eu vou pesquisar ali pizza. Então venho aqui pizza. Dou um pesquisar. Ele vai me dar algumas referências. Eu venho aqui em campos de criação. Vamos lá. Eu vou colocar aqui fotografia. E aí eu vou olhando os projetos aqui, vejo o que faz sentido, o que não faz dentro da referência que o meu cliente passou e vou olhando. Então escolhi aqui essa referência, vou entrar no projeto do fotógrafo, da agência, do que for, vou dar uma olhada, ver se corrobora ali com o projeto que eu estou fazendo e pego e salvo isso aqui nos meus painéis semânticos. E aí eu crio um para cada segmento, né, de fotografia. Então aqui já está em pizza, parece que eu já salvei isso. E aí eu faço todo esse acervo de referências e eu vou trocar isso com o meu cliente. Vamos lá. Voltando aqui, painéis semânticos.
E aí eu tenho tudo aqui. Então, por exemplo, o cliente ele quer uma referência da pizza do Brás. Beleza, eu vou pegar lá como a pizza do Brás se comunica através dos seus cardápios, da rede social e tudo mais, e vou procurar trabalhos similares e também algumas coisas que fazem sentido para mim, que eu acho que podem agradar também o cliente dentro do que eu digeri, daquela referência que ele teve, e sugerir também outras ideias, enfim. E aí eu pego essas referências e passo para o meu cliente. E aí passo para o meu cliente e marco uma reunião com ele, uma reunião por vídeo. Para quê? Para que a gente bata imagem por imagem. Então, por exemplo, o cara passou a referência, essa daqui é a referência que eu trouxe para ele. Então vamos imaginar aqui, ô João, ó, a gente tem a referência aqui, deixa eu diminuir aqui. Então João, em cima das referências que você me passou, eu procurei essas imagens aqui, eu acho que corroboram bem para a tua pizzaria, para a linguagem que você quer comunicar. E aí eu entendo, junto com o cliente, se aquilo faz sentido ou não para ele. E aí só a partir disso, com as referências determinadas, ou seja, a gente vai selecionar ali de 3 a 10 referências, dependendo do número de fotos que a gente for fazer, do número de ângulos também que o cliente queira fazer do mesmo prato, e a gente vai procurar as referências em cima disso. Então assim, falei de ângulo agora, lembrei de mais esse ponto. Então, pô, referência de ângulo é importante selecionar, referência de objetos de cena. Então, pô, tudo bem, essa daqui não é a referência que está dentro da pizza XYZ que o cliente me passou, mas eu acho interessante o cabinho de madeira, eu acho interessante o descanso aqui da pizza. Então eu vou reunindo todas essas referências para, na reunião de pré-produção, eu bater com o cliente e falar, cara, olha, você quer uma linguagem assim, mas eu acho que isso aqui pode também corroborar para a linguagem que você quer comunicar, usar esse tipo de madeira, usar esse tipo de objeto de cena. Então, toda a parte de composição de imagem, ela passa antes por uma reunião de pré-produção para a gente entender o que de fato faz sentido para o cliente, para a comunicação que ele quer ter, para a imagem que ele quer criar, e aí sim a gente parte para a parte de produção de cena. A gente parte para a parte de montagem de cena, por assim dizer. Então vamos lá, o Fernando ele pergunta, você acha o Behance mais adequado? Maior quantidade e qualidade de referências? Costuma buscar em outros sites também? Sim, cara, eu costumo buscar em outros sites. Eu costumo buscar no Pinterest, eu costumo buscar no Behance, eu costumo buscar também no Instagram. Então muitas das coisas ali que às vezes eu estou zapeando ali, passando o meu feed, eu sigo muitos fotógrafos nacionais, internacionais. Então muitas daquelas coisas ali que eu vejo que são interessantes, eu vou salvando ali nas minhas referências ali no Instagram. E quando eu preciso fazer uma reunião de pré-produção, eu junto tudo isso e passo para o cliente. Eu abri o Behance aqui só para dar um exemplo prático e rápido aqui. E foi o que me veio na cabeça em primeiro lugar. Mas sem dúvida o Pinterest também é uma boa fonte, o Instagram também é uma boa fonte, e aqui no Behance tem bastante coisa de qualidade. Aqui você consegue achar bastante trabalho de agentes de publicidade, de fotógrafos de publicidade. Então acho que aqui é um pouco mais refinado. Geralmente quando eu vou buscar, eu busco no Pinterest, mas também vejo aqui no Behance que eu acho que tem umas coisas mais num nível mais alto. Certo? Mas aí é experiência minha e opinião minha. Eu aconselho vocês a buscar a experiência de vocês e a formar a própria opinião de vocês, e isso vocês só vão fazer na prática, certo? Então, feito isso, a gente buscou as referências, fez a reunião de pré-produção, o cliente já tem tudo na cabeça, o que ele quer, certo? Geralmente, nessas reuniões, eu peço para a produtora de objetos, para a Foodstyle participar, para que a gente tenha um alinhamento do que a gente vai fazer de fato no dia da foto, né? A gente não chega a fazer um layout, né? Porque geralmente a gente trabalha com restaurante, é pouquíssimo usual a gente fazer um layout antes da sessão fotográfica, mas em publicidade isso é muito comum.
a gente não faz esse layout, mas a gente já tem ali pré-determinado mais ou menos os ângulos de foto que o cliente quer, os ângulos de fotos que de fato a gente vai construir. Então, pô, pizza é interessante fazer top view. Então, Paulo, eu preciso fazer um top view assim, assim, assado. Então, isso até mesmo na hora da construção da imagem, na hora de clicar e entregar para o cliente, isso já é montado com esse pensamento. Então, o último trabalho, que é um trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui, ele foi pensado assim. Então, o cliente ele precisava de uma foto top view, ele precisava de uma foto 45 graus, que é típica de cardápio, e ele precisava de uma foto mais aproximada, que é o famoso food porn, né? Então, toda a cena ela foi montada com esse pensamento. Olha, a gente vai precisar fazer uma foto de cima, top view, e a gente vai precisar fazer duas fotos de frente. Então, vamos montar a cena de uma forma que a gente possa corroborar Perdão, fugiu a palavra. Que a gente possa corroborar o enquadramento que a gente for fazer em cima, a gente não precisa mudar para fazer as fotos de frente, ou seja, a gente vai ganhar tempo e agilidade na sessão. Então foi assim que a gente fez. Esse último trabalho foi feito com a Norma, não é esse que vocês estão vendo no Behance, é o que eu vou mostrar aqui para vocês no computador, é esse agora que vocês estão vendo. Então assim, toda essa cena ela foi pensada para ser fotografada dessa forma e para ser fotografado em top view. E aí, onde começa de fato a nossa produção de cena, o nosso food style. Agora, falando um pouquinho mais de food style, né, para a gente iniciar de fato no tema da live. Então, food styling, geralmente eu contrato uma food styling para fazer, certo? Não é comum os fotógrafos de gastronomia trabalharem com food styling. Eu estou falando isso, fotógrafos que atendem restaurante. Por quê? Porque o ticket médio para você trabalhar com uma food styling e repassar isso para o cliente é um pouco alto. Então nem todo tipo de cliente, nem toda a gama de cliente de restaurante vai ter o poder aquisitivo de contratar esse tipo de serviço. Um fotógrafo, uma food styling, uma equipe mais estruturada. Agora, sempre que eu faço esse tipo de trabalho, eu chamo a food style para ela fazer essa montagem. Agora, esse mesmo restaurante eu já atendia no passado, há 2, 3 anos atrás, eu mesmo fazendo food style. Então, voltando à máxima, entender o raciocínio para de fato executar. Então, qual foi a primeira coisa que eu pensei? Falei, cara, eu preciso fazer um food styling de pizza. Então, como é que eu posso fazer um food styling de pizza? Eu tenho alguns materiais, eu tenho alguns livros, mas eu confesso que nesse momento eu não tinha os livros e não tinha os materiais. E eu pensei o seguinte, falei, cara, como é que uma pizza é feita? Né? A gente parte da premissa que o restaurante ele sempre vai montar a comida para que ele seja gostoso e não bonito. Então, 90% das vezes, tirando a alta gastronomia, a gente vai ter um prato feio. Então, não necessariamente o que eu montei naquele trabalho, eu vou até abrir aqui para vocês acompanharem comigo. Esse trabalho ele foi feito há uns 2 ou 3 anos atrás, não sei especificamente quando que foi feito, tá? Mas o que aconteceu? Nesse momento aí, nesse trabalho especificamente, tinha um diretor de marketing do Forno Rio que estava trabalhando lá, Kim. Não sei se está nos ouvindo agora, mas se estiver, forte abraço para você, Kim. E o GG, que é o cara que monta as pizzas, é o pizzaiolo, né? É um cara que produz as pizzas lá no Forno Rio e é um cara também que tem um olhar mais apurado para essa montagem, para essa beleza. E tem uma abertura, a gente teve essa abertura para chegar para ele e falar, GG, monta assim, monta assado, para que a gente tivesse uma beleza maior na imagem. Por quê? Pizza é uma coisa desgracenta de fotografar. Pizza geralmente tem muitos toppings. E o que são esses toppings? Cara, essa calabresa, então tem o palmito, tem o catupiry, tem o frango desfiado. Cara, então imagina como é que o pizzaiolo monta isso no dia a dia para que seja gostoso, para quando o cliente chegar ali, ele, meu irmão, salivar e comer aquilo com bastante prazer, para o cliente ter essa experiência. E imagina a gente fotografar isso como é de fato montado para ser saboreado. Cara, a gente não consegue fazer uma fotografia bela de uma pizza que é montada
raras as exceções, a gente não consegue fazer uma fotografia bacana de um produto que é montado para ser entregue para o cliente. Por quê? Porque o restaurante monta para ser gostoso. Então, assim, sentei lá com o Kim, falei: Kim, vamos lá, a gente vai fazer X fotos do cardápio, eu quero entender qual é a linguagem que você quer. E esse trabalho ele deu muita liberdade. Ele falou: cara, eu quero uma coisa que seja bonita, que tenha a tua assinatura de luz e que de fato desperte o interesse, que a gente consiga vender mais e tal. Eram fotos para o cardápio. Eu falei: cara, eu vou precisar, ou a gente contrata uma food styling, e aí naquele momento não era uma opção para o cliente, porque é um trabalho que realmente é custoso, a gente não consegue fazer mais de 10 fotos por dia, então a produção, né, de 10 imagens, eu não consigo, por exemplo, pedir para a food styling preparar 20 pizzas para mim, não há tempo hábil para isso. Cada montagem dessa aqui demora horas. Então não era uma opção contratar uma food styling. Eu falei para ele, cara, então eu vou ter que assumir esse papel de food styling e montar as pizzas para que a gente tenha um resultado mais bacana. E aí foi o que eu fiz. Eu desci na cozinha, conversei com o pizzaiolo, com o GG. Conversei com ele e falei: GG, quais são os ingredientes? Cara, esse. Tá, beleza. Cara, vamos tentar montar isso da forma que fique mais bonito. Então a gente fez vários testes. A grande verdade é que a gente fez vários testes. A gente montou a pizza uma vez, falou: cara, putz, isso aqui não tá bom, isso aqui pode melhorar. Fez a pizza de novo. Então, só para vocês terem uma ideia, avançando um pouco para depois voltar. Quando a gente está fazendo ali a montagem da cena, né, a produção de cena e tudo mais, geralmente, no caso de pizza, eu peço para o pizzaiolo fazer uma pizza ou de mussarela ou de calabresa, só para a gente testar a luz, a posição de cada objeto de cena, para a gente ver se realmente está tudo do jeito que a gente quer. É natural a gente ter um desperdício, né? Não chega a ser um desperdício porque todo mundo que está participando da produção vai comer aquela pizza que foi produzida. Mas é natural a gente pedir para o restaurante fazer uma pizza ali só para a gente fazer teste de luz, teste de enquadramento, enfim, montar a cena como um todo. Mas, voltando agora ao food style. Cada pizza ali foi me passada com antecedência pelo Kim, que na época era o gerente de marketing ali. Eu meio que fui buscando mais referências de como essas pizzas poderiam ser montadas. E aí, como é que eu fazia com o pizzaiolo? Eu pedia para ele montar a base para mim. Eu via lá, ó, se vocês forem ver aqui nessa edição, tá bem branquinha. Tá vendo? A pizza tá bem branquinha. Na pós que eu dei uma morenada nela. Por quê? Porque se passar demais fica com as bordas meio queimadas. Enfim, naquele momento eu achei que não era o ideal ter as bordas queimadas e que eu queria fazer isso na pós. Então eu pedia para ele fazer uma pizza, uma base mais branquinha. Essa parte aí do frango, e do catupiry, foi uma coisa que a gente teve o estalo na hora. Eu falei: GG, que ele estava tentando, esse catupiry é de bisnaga. Então ele estava fazendo, e estavam fazendo aquelas rodelinhas de bisnaga, sabe? Fica feio. Eu não achava aquilo visualmente bonito para a gente colocar no trabalho. Eu falei: GG, a parada é a seguinte, a gente vai fazer essas bisnaguinhas e você vai pegar esse plástico aí, que tinha um plástico lá na cozinha, tinha aquele plástico lá. O GG, vamos fazer o seguinte, você faz as listras onde a gente vai colocar na pizza e depois a gente vem por cima com esse plástico aqui e dá uma amaciada aqui, a gente vai passando com a mão mesmo, dá uma amaciada para que fique mais retinho, mais bonitinho e não com essas marcas aí de bisnaga. E aí foi o que ele fez e a gente conseguiu ter esse resultado mais bonito para a foto. E essa questão do topping aqui do frango também foi colocado depois, colocamos o frango. Como é que a pizza ia para o forno? A gente colocava o molho de tomate antes de ir para o forno, colocava ali o molho de tomate, a pizza ia para o forno, ficava um tempinho, que aí eu já mostrei para vocês que ele ficava meio esbranquiçado, voltava, a gente fazia essa montagem para a gente ter essas bordas, porque se a gente não botar o molho, não botar nada ali, ela não cria essas bordas, ela acaba criando várias bolhas no meio da massa. E depois depois que saía do forno dessa pré-assada aí, a gente fazia toda essa montagem. Então colocava o frango, no caso específico dessa foto, colocava o frango, colocava o catupiry, e esses toppings aí de cima, que é a calabresa e o
e o palmito eu colocava ali na hora da foto, ou seja, a minha câmera ela já estava no tripé, e aí a gente já vai falar disso, de enquadramento. Minha câmera já estava no tripé, toda a cena ali já estava montada, e aí eu ia montando, vendo ali pelo live view do meu tablet, onde ficaria mais interessante a calabresa, o palmito, enfim. E também as listras diagonais aí do catupiry. Então, assim, a gente fazia todo o teste antes, fez esse trabalho de food style. Então, voltando, né? Que eu estava falando de raciocínio. Eu não fazia, quando eu fui fazer esse trabalho, eu não fazia a mínima ideia de como era montar uma pizza. Não fazia a mínima ideia. Cara, como é que eu posso fazer isso? Eu tinha uma pincelada ou outra que a Norma tinha me falado, Paulo, eu faço assim, assim, assado. Mas na prática a teoria é outra, basicamente falando. Então eu tive que me virar ali na prática a fazer esse food style. E o cliente ficou muito satisfeito, gostou bastante do resultado e foi um trabalho que ficou no cardápio durante 2 anos e eles acabaram mudando agora alguns sabores de pizza. Dessa vez a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Norma, que é o trabalho que eu vou mostrar para vocês já já. Então assim, o que eu quero mostrar para vocês é o raciocínio. Não existe uma fórmula mágica, uma técnica misteriosa que só o food style, é claro que tem técnicas, é claro que tem vivência, é claro que tem prática, é claro que tem tudo isso, né? E tendo um food style do lado, você não precisa ter a preocupação com isso, você pode focar só na sua fotografia, só na sua luz. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Você pode fazer, não tem problema nenhum. Só que o tempo que você vai perder fazendo a preparação desses alimentos também é muito grande. Então uma sessão que eu faria em 6 horas, eu chegava lá 9, 10 da manhã e saía 8, 9 da noite. Então durava de 10 a 11 horas. É um trabalho muito desgastante. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu não faço quase nada de food style. Só para os projetos autorais, para o curso, enfim. Algumas coisas que eu tenho mais tempo e liberdade. Agora, isso quer dizer que você não pode fazer o seu próprio food style? Pode. Mas sabendo que para fazer um trabalho de qualidade, que vai ter um bom resultado, você vai levar um pouquinho mais de tempo, certo? Então é o raciocínio, não é um bicho de 7 cabeças, não tem truques mirabolantes. Eu acho que cada alimento vai pedir um tipo de food style, um tipo de montagem. Para hambúrguer é um, para pizza é outra, para japonês é outro, para comida típica brasileira é outra. Então é você, antes de começar o trabalho, entender qual é o tipo de produto que você vai fotografar e já ir idealizando na sua cabeça, dentro do seu repertório, dentro das coisas que você já viveu, viu, estudou, enfim, como você pode resolver aquele problema. Agora, se você tiver a oportunidade de contratar um food style, contrate um food style, certo? O Edir está falando que a Norma Lima é melhor, com certeza a Norma Lima é melhor. Tem quantos pontos de luz nessa imagem? Vamos lá. Cara, vou te falar que eu não me lembro, mas deve ter 3, 4 no máximo. Não me lembro que esse trabalho realmente tem uns 3 anos, né? Eu repostei ele agora que eu refiz a edição. Mas entre 3 e 4, provavelmente. Mas agora vamos voltar aqui para a produção de cena de fato. Cara, como é que eu começo a montar a minha cena? Como é que é o raciocínio para eu montar a minha cena, para começar a posicionar os objetos e para começar de fato a clicar? Eu penso o seguinte, quando a gente está fotografando um produto, então seja pizza, seja petisco, seja hambúrguer, o que for que a gente for fotografar, a gente precisa entender quem é o prato principal, quem é o protagonista daquela imagem, ou seja, quem o cliente quer vender com aquela imagem. Então, nesse caso aqui, são iscas de peixe empanado, enfim. Nesse caso aqui, o nosso protagonista é esse petisco. O que eu faço? Eu coloco a minha câmera num tripé, certo? E coloco ela virada para a mesa, para o tampo ali que eu vou fotografar. A partir daí, olhando, tendo já na minha cabeça a regra dos terços, e eu vou falar da regra dos terços porque a grande verdade
é a que eu mais uso, é a que é mais fácil de entender. Acho que todo mundo conhece a regra dos terços, tem acesso a isso no Photoshop, na câmera, enfim. Então, pensando em regra dos terços, pensando em composição de imagem, sabendo já onde são os meus pontos de interesse, onde eu posso chamar atenção, com isso já pré-determinado na minha cabeça, eu pego o cara que é o principal e vou colocar ele no meu primeiro ponto de interesse aqui. Então eu crio na minha cabeça, eu tento criar na minha cabeça o seguinte, uma ordem de hierarquia de importância. Então o que é mais importante? O mais importante é o peixe. O segundo mais importante é o quê? É a batata? É o molho? Aqui eu coloquei como se fosse o nosso molho, que o cara vai tuchar ali o aperitivo no molho e vai comer, certo? E em terceiro plano ali, em terceiro lugar eu coloquei a batata e o limãozinho ali só para corroborar. A parte da direita de cima eu deixei respiro para quê? Porque às vezes o cliente ele quer colocar o preço, fazer uma postagem na rede social e colocar alguma informação. Então eu tento deixar algum respiro para o cliente utilizar. Nesse caso específico, o cliente pediu um respiro, então deixei um respiro ali. Então voltando, cara, botei a câmera no tripé, posicionei a minha câmera, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu ator principal, o meu protagonista, no primeiro ponto de interesse aqui do meu primeiro plano, que é esse aqui, a intersecção do quadrante de baixo com o quadrante da esquerda. Então eu tenho ali já o meu protagonista. E aí, em segundo lugar, eu começo a montar os outros objetos de cena que vão vir a corroborar com a história que eu estou contando. Seja ele um acompanhamento, seja ele um insumo, um molho, enfim. Então, a primeira coisa que eu tenho em mente, e aí eu convido vocês a testarem isso, é quem eu quero vender com essa imagem. Por que eu estou falando isso várias vezes e repetidamente? Porque muitas vezes a gente não tem isso claro na cabeça e acaba fazendo um balaio de gato ali, uma coisa muito desorganizada, que a gente não tem a clareza do que é mais importante na cena, certo? E aí, depois que a minha cena está montada, depois que a produção de cena foi feita, eu começo a fazer a montagem da luz. E aí a montagem da luz também eu quero dar protagonismo para quem? Para o meu ator principal, que no caso aí é o gurjão de peixe. Então deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Ó, batata chips, por exemplo. A batata chips aqui, nesse exemplo, ela ficou centralizada. Por quê? Porque não tinha nenhuma outra coisa para acompanhá-la, além do molho e a tábua. E ela é a estrela da nossa foto. A gente está querendo vender a batata. Então quando o cliente for colocar lá no cardápio dele, ele vai colocar batata chips, vai colocar a descrição e o preço. Então o que a gente quer vender? A batata. Não tem a necessidade da gente ter outras coisas na cena. Ah, Paulo, você poderia colocar uma batata crua ali na esquerda? Não, eu queria fazer uma coisa voltada realmente para a venda da batata. E aí a gente pode fazer essa produção de cena e esse protagonismo do alimento de várias formas. A gente pode fazer através do enquadramento, ou seja, aqui a nossa batata, o nosso ator principal está centralizado na cena, dentro aqui de todos os nossos pontos de interesse, certo? E aí a gente tem a tábua, o fundo, o molho, outra batatinha caída aqui, corroborando com essa cena, com essa história que a gente quer contar. A gente utiliza também a iluminação para fazer isso, ou seja, eu vou dar protagonismo na montagem da minha luz para o produto que eu quero vender. Então eu não vou iluminar muito fundo se eu vou roubar a atenção do que eu quero vender, que no caso é a batata. Então, cara, vamos escurecer, vamos montar uma luz que corrobore com esse pensamento. Então vamos montar uma luz que dê protagonismo à batata e esconda o restante da cena. Então, tudo que a gente quer colocar em evidência, a gente coloca a luz. Tudo que a gente quer esconder e tirar a atenção, a gente coloca na sombra. O molho é interessante? É interessante, tanto que eu coloquei um ponto de luz ali para que ele ficasse em segundo plano ainda, mas com alguma atenção. Então coloquei um pouco de batata aqui nesse canto direito embaixo. Por quê? Porque
tava um buraco de cena ali, eu não estava achando agradável aquele buraco e achava que poderia corroborar com duas batatinhas caídas ali. Então assim, não é um bicho de sete cabeças montar uma cena. É claro que a experiência e a repetição, né, o desenvolvimento da experiência vem com a sua repetição, com o seu estudo, com o olhar de referências. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, começa lá na reunião de pré-produção. Aliás, antes da reunião de pré-produção, começa lá no envio das referências que o cliente vai mandar para você. E aí, a partir disso, você começa a idealizar a cena que você vai montar, a história que você vai contar, o tipo de objeto de cena que você pode usar, o que você pode sugerir para o cliente que pode ajudar nessa composição. Então, tudo começa muito antes da hora do clique. Então, deixa eu só abrir mais a imagem da pizza aqui que a gente não falou dela. Então, ó, voltando aqui para a composição. Ela está ali posicionada à direita da imagem, com muito mais luz e muito mais cor do que todo o resto da cena. Se vocês forem reparar, os tomates aqui que são muito vermelhos, aqui na pizza eles já não estão tão vermelhos assim, eles não têm tanta luz assim. Então tudo aqui faz parte da história que a gente está contando na pizza. A gente está contando a história da pizza, que é uma pizza de margarita vegetariana, se eu não me engano. Então essa margarita vegetariana, ela leva manjericão, ela leva tomate, tem a finalização com orégano. Então tudo isso corrobora e ajuda a contar a história da pizza. Tudo ajuda a contar a história da pizza. Só que se vocês forem reparar, tudo o que é coadjuvante está completamente ali numa sombra, numa penumbra, não tem tanta atenção. Já quando a gente olha para a imagem, o primeiro ponto que vai chamar a atenção para a gente é esse centro aqui mais iluminado. E aí a gente começa a correr o olhar pela imagem, e aí a gente vê o orégano, o tomate, a gente vê a folhinha aqui, o manjericão, a gente vê a tábua, o fundo já está completamente escuro lá atrás. Então é uma imagem que tem muitos elementos, mas não está poluída. Por quê? Porque a gente conseguiu montar uma iluminação, além do enquadramento, a gente montou uma iluminação que contasse a história de uma forma a dar protagonismo para a pizza, que é o quê? É o que o cliente quer vender com essa imagem. Então a gente fez uma iluminação que trouxesse mais a textura. A gente tem a textura do molho, a textura, eu acho que isso é um catupiry ou algo do tipo. Então a gente consegue ver a textura da massa. E quando a gente vai para o lado, tá tudo mais apagadinho. Ou seja, para não roubar a atenção do nosso protagonista, que no caso é a pizza. Então sempre que a gente for pensar em fotografia de alimento, a gente tem que pensar em quem é o nosso protagonista, o que a gente quer vender com essa imagem. Então a partir disso a gente vai começar a pensar a produção de cena, pensar o full styling com esse intuito. Quem a gente tem que vender, quais são as pessoas aqui, estou falando pessoas, mas são os itens de cena, quais são as pessoas aqui que vão corroborar com a história que a gente quer contar e como a gente vai montar a nossa iluminação para que essa história seja bem contada, ou seja, quem tem que ser protagonista consiga ser protagonista com a nossa luz e com o nosso enquadramento, e quem vai corroborar fique como coadjuvante, ou seja, ali na sombra, contando a história, mas ainda ali na sombra. Existe muito mais assunto, tem muito mais coisa que a gente pode aprofundar, mas eu acho que no tempo que a gente tem, que é de 1 hora, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Eu sei que é muito en passant, mas a gente poderia talvez aprofundar depois em cada ponto, só no enquadramento, só na montagem da iluminação, só na montagem de cena. Mas eu acho que a intenção geral é realmente fazer vocês começarem a ter o raciocínio de quem a gente quer colocar como ator principal na nossa cena, quem vai ajudar a corroborar e como a gente vai fazer isso, que é através do enquadramento, é através da iluminação, através das cores também. Eu não falei de cores, então já é outra coisa que a gente pode falar em outra live, porque as cores também vão
ajudar a contar essa história. Se vocês forem ver a paleta de cores dessas imagens, elas estão ajudando muito a contar essa história. Elas estão em tons muito próximos. Para quê? Para não ter um alto contraste, não chamar tanta atenção. Então, ó, essa imagem, por exemplo, a gente tem o verde, o vermelho e o bege em quase toda a cena. E aí o que eu fiz para fazer a pizza saltar foi aumentar a iluminação na pizza. Aí eu consigo destacar ela do fundo. Aqui no Cafofo, a mesma coisa. A gente tem tons aí de bege, amarelo, e o fundo é muito mais escuro do que o objeto principal que a gente está fotografando. Então a gente consegue também ter esse contraste, esse distanciamento do plano que a gente está fotografando, no caso o tampo da mesa, com o objeto que a gente quer vender. Então esses contrastes também são interessantes. Não só o contraste de luz, mas também o contraste de cor. Aqui nesse exemplo a mesma coisa. Então o amarelo da batata, o tom da batata, muito mais claro do que o fundo, faz com que ele se destaque absurdamente mais do que todo o resto. Então isso faz com que ele seja também o protagonista. Além do tipo de enquadramento que a gente fez, o tipo de cor que a gente utilizou na madeira e no fundo e no molho também, além da iluminação que a gente montou para vender essa batata. Então tudo vai corroborar: a paleta de cores, o enquadramento, a produção de cena, enfim, a luz. Se você é um fotógrafo ou aspirante que deseja faturar de 1 a 3 mil reais por dia fotografando apenas 10 produtos, você está no lugar certo e na hora certa. E nesse material eu vou te mostrar onde deve estar a tua atenção. Porque quando você coloca foco naquilo que você tem controle, os resultados vêm invariavelmente. Existem 3 alicerces que sustentam todos os nossos resultados: fotografia, prospecção e venda.